gnosticismo é, então, um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas que chegaram a mimetizar com o cristianismo nos primeiros séculos da nossa era, vindo a ser declarado como um pensamento herético após uma etapa em que conheceu prestígio entre os intelectuais cristãos. Originou-se no primeiro e no segundo século depois do Messias, com base em leituras do Pentateuco e outros escritos bíblicos. Esses sistemas acreditavam que o mundo material era criado por uma emanação do Deus Supremo, prendendo a faísca divina no corpo humano. Esta faísca divina poderia ser liberada pela gnose desta faísca. Gnose significa conhecimento, mas um conhecimento oculto. Conceitos e termos do gnosticismo. Aion, arconte, abraxas ou abraçax, demiurgo, gnose, mônada, pleroma, sofia. Esses são alguns termos comuns no gnosticismo. O gnosticismo persa possui tendências dualistas mais fáceis de serem demonstradas e que refletem a influência das crenças dos zoroastros, seguidores do Zoroastro. Aparecendo na Babilônia, seus escritos foram produzidos originalmente em dialetos aramaicos locais e são representativos das crenças e formas mais antigas do gnosticismo. Um outro ponto importante desta página sobre gnosticismo é o gnosticismo do século XXI, chamado gnosticismo moderno, que se desenvolveu a partir das origens no ocultismo do século XX, onde Eliphas Levi traz todo o espectro de assuntos do gnosticismo à tona por meio da discussão da cabala judaica. Uma série de pensadores do século XIX, como William Blake, Arthur Schopenhauer, Albert Pike, Madame Blavatsky, estudaram o pensamento gnóstico extensivamente e foram influenciados por ele. A fundação da Sociedade Teosófica em 1875 por Blavatsky tornou o gnosticismo acessível ao público fora da academia, o que preparou o caminho para o gnosticismo para as massas no século seguinte. A nossa sociedade moderna hoje tem muitas características de pensamentos gnósticos, que também envolve um tipo de panteísmo e muitas outras filosofias do gnosticismo. Quem é esse Marcião? Ele foi um dos mais proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo. A sua teologia, chamada marcionismo, propunha dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. O Deus mau do Antigo Testamento
e o Deus bom do Novo Testamento. Ele foi denunciado pelos pais da igreja e ele foi excomungado. Curiosamente, essa separação será posteriormente adaptada pela igreja e utilizada a partir de Tertuliano. Vamos ver aqui os ensinamentos. Qual que era a teologia deste Marcião, que era um promotor do cristianismo gnóstico? O estudo das escrituras judaicas, juntamente com outros escritos que circulavam na época da Igreja nascente, a maioria foi eventualmente incorporada ao cânone do Novo Testamento, levaram Marcião a concluir que muitos dos ensinamentos do Messias eram incompatíveis com as ações do Deus do Antigo Testamento. Aí já percebemos a primeira heresia. O Novo Testamento sem o Antigo fica fora do contexto. A resposta dele para este paradoxo foi o desenvolvimento de um sistema dualista por volta do ano 144 depois do Messias. Essa noção dual de Deus permitiu que Marcião reconciliasse as supostas contradições entre a teologia da Antiga Aliança e a mensagem das Boas Novas. Marcião afirmava que o Messias era o Salvador enviado pelo Deus Pai, com Paulo como seu principal apóstolo. Ao contrário da nascente igreja, Marcião declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Marcião, contrário ao que muitos acreditam, não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas. Ele acreditava e argumentava que ela deveria ser lida de maneira absolutamente literal, provando assim que o Criador não era o mesmo Deus a quem o Messias se referia. O Deus do Antigo Testamento, o Demiurgo, a divindade criadora do mundo material, seria então uma divindade tribal, invejosa dos judeus, cuja lei representaria a justiça recíproca legalista e que pune a humanidade por seus pecados com sofrimento e morte. Já o Deus a quem o Messias se refere seria um ser completamente diferente, um Deus universal de compaixão e amor e que olha para a humanidade com compaixão e piedade. E hoje em dia, muitos cristãos gnósticos seguem esse mesmo pensamento, onde eles dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, e muitos ainda ousam dizer que Moisés era servo do adversário. Veja até que ponto chega o pensamento das pessoas que estão envolvidos com teologia gnóstica. E nós temos visto muito disso por aí ultimamente. Bom, então aqui nós vemos algumas imagens de artefatos arqueológicos relativos a Ial Abraxás. Nesta imagem da direita, nós temos aqui escrito Temple Secretum, que está ligado aos templários. Aqui, mais uma gravura, e esta gravura também, bem curiosa, pois lembra uma figura egípcia com a ave alada. Esta figura é bem comum em vários artefatos arqueológicos de diferentes culturas. Aqui mais um, vejam, IAW, o IAL também está relacionado com a palavra abracadabra, que nós vemos muito por aí relacionado também com o misticismo judaico. Olha só que interessante essa imagem de Abraxás, com o olho que tudo vê, o galo aqui, as pernas de serpente. Tá vendo o sincretismo que eles fazem? Aqui, outras ilustrações tiradas de artefatos arqueológicos, sempre representado aqui, por uma serpente com um arco solar. Nós podemos entender essa figura como sendo o anti-messias, o Apolo Deus Sol, porque esta representação é a representação do falso messias. Olha só que curiosa essa imagem, muito sincretismo aqui também. Mas veja, essa imagem, as pessoas estavam questionando se era uma versão grega do deus Anubis ou se era Abraxás. Veja aqui a quantidade de simbologia sincretizada.
né? O bastão aqui, ó, de Esculápio, as serpentes. Quando nós pesquisamos por abrachargnoses, olha só o tanto de coisa que aparece relacionado a esta divindade. Repito, as pessoas na sua ignorância começam a criar ídolos, a corromper nomes, e aí se torna isso daqui. Em relação aos apócrifos, veja aqui neste site a quantidade de escritos referentes à fé bíblica encontrados nos primeiros séculos. Será que todos esses escritos seriam inspirados? Lógico que não, né, gente? Hoje mesmo nós podemos observar que as pessoas, elas entram em contato com a informação e elas passam a criar documentos de fonte primária, expressando a própria opinião delas. Então, da mesma forma acontecia no passado. Nós temos que ter isso em mente. E a maioria desses escritos, eles contradizem as doutrinas das Escrituras. Inclusive, muitos filmes de Hollywood são produzidos com base nos textos de apócrifo. Nós sabemos que o cânon bíblico, as Escrituras, são manifestação da soberania do Criador para que seu testemunho chegasse às nações, independentemente do caráter dos seus guardiões. Até porque, como diz, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, as Escrituras são o fundamento para que a partir delas nós possamos compará-las com as outras coisas. E assim nós vamos saber o que está certo ou o que não está. Porque se as Escrituras não é o fundamento, logo elas se tornam relativas e qualquer coisa pode ser verdade. Inclusive ensinos místicos e esotéricos, os quais a lei nos diz que estas coisas são abominação. Nós temos que levar isso muito a sério, porque este é o fundamento e a partir deste fundamento nós vamos saber o que é que pode ou o que não pode, o que é certo e o que não é.